queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa lição, Escola Bíblica Dominical. Antes, quero te convidar, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Inscreva-se em nossos canais no YouTube, Facebook, aqui Rádio Falusb Online, e Amantes de Louvores Antigo aqui no Facebook, ok? Você não deixa de compartilhar, deixar o seu comentário e também evangelizar conosco através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, conto com a sua participação. Vamos à nossa 7ª lição. A leitura bíblica desta lição está em Êxodo, capítulo de número 16, versículo 1 ao 7, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10 e 11. Ok? Então, mais uma vez, não esqueça, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de número 7 e o título da lição: o perigo da murmuração. Vamos lá. Nosso texto áureo está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está fazendo uma referência ao que aconteceu com o povo judeu no deserto ao sair do Egito. Eles murmuraram porque, conforme a ideia deles, Moisés tinha tirado eles do Egito para eles morrerem no deserto. E a murmuração levou que Deus o castigou. Então a murmuração às vezes traz consequências danosas para nossas vidas. Então devemos ter muito cuidado ao comentar algum problema, seja lá de quem for, porque este comentário pode se tornar uma murmuração. Verdade prática diz: a prática da murmuração oferece a vida espiritual, melhor dizendo, enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Ele também, comentarista agora, faz uma referência aos que morreram no deserto. Não pôde desfrutar da terra prometida. Então vamos lá a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária está em Êxodo, capítulo 16, verso 11. A murmuração dos israelitas nos dias de Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne pela manhã e vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Na terça-feira, a meditação diária diz: a murmuração nos dias de Jesus e dos apóstolos, baseado em Lucas capítulo 15, verso 2 e Atos capítulo 6, verso 1. Diz: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Seguindo,
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Observe que o comentarista traz duas referências, uma em Lucas e outra em Atos, e as duas referências traz um contexto de murmuração. Porém, precisamos fazer as devidas observações. No caso da murmuração da igreja em Atos dos Apóstolos, era razoável que as pessoas murmurassem. Por que era razoável? Porque estava acontecendo uma injustiça, e esta injustiça só foi reparada quando esta murmuração chegou aos ouvidos dos apóstolos. Estavam acontecendo. Então, por isso que eu disse que às vezes nós precisamos ter cuidado com o que nós vamos murmurar. Murmurar significa falar baixo, entre outras coisas. Já no caso dos fariseus e dos escribas, a murmuração era um tipo de crítica infundada. E essa murmuração tinha a origem na inveja destes dois grupos, do grupo dos escribas e do grupo dos fariseus. Eles invejavam a Cristo e por isso a murmuração deles era sem razão. Nós aprendemos aqui que Deus sonda a nossa murmuração. Qual o motivo? Qual a motivação da nossa murmuração? A motivação da murmuração das viúvas era porque elas não estavam sendo bem atendidas. Então ela se queixava disso. Então a murmuração dela levou que elas fossem atendidas e houvesse a divisão correta. A igreja tomou uma atitude. Portanto, precisamos ter visão de Deus em relação a essa questão. Nem sempre quando uma pessoa está murmurando é porque ela não tem razão da murmuração. Ou o grupo não está murmurando, não é porque não tem razão da murmuração. A liderança tem que ouvir, observar e julgar de forma correta, como fez os apóstolos aqui no caso da igreja dos apóstolos. Amém? Vamos seguir na quarta-feira a nossa meditação diária de devemos evitar a murmuração contra a liderança, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 12 e 13 e Hebreus 13 versículo 17. Diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos a demonstrem, a que os tenhais em grande estima, em amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Obedecei aos vossos pastores, sujeitavos a ele, porque velam por vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso vos não será útil. Aqui, querido, precisamos ter na quinta-feira, nossa meditação diária diz: devemos chegar a Deus com confiança, não com murmuração, baseado em Hebreus capítulo 4 versículo de número 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudado em tempo oportuno. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a prática da murmuração e a morte espiritual, baseado em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 10.
E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sobre isso já comentamos lá na no texto áureo. E sábado, nossa meditação diária diz: a murmuração traz divisão e separação, baseado em Mateus 12, 25 e Lucas 1, 17 ao 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por isso que não pode haver um excesso de murmuração sem causa dentro das nossas igrejas, nem dentro da nossa casa, nem tampouco dentro das empresas a qual nós trabalhamos. E olha que eu disse murmuração sem causa, e sem causa justa, como eu dei o exemplo daquela murmuração das viúvas que a igreja atendeu e resolveu o problema. Seguindo, Lucas 1, verso 17 ao 22. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com a fim de preparar ao Senhor povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberá isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a dar-te esta alegre novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste na minha palavra, e que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de que demorava-se tanto no templo, e saindo ele não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por aceno, e ficou mudo. Aí está a nossa lição de número 7. Quero convidar a você que chegou até aqui, não deixe de compartilhar, divulgar, deixar um comentário e inscrever-se em nossos canais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.